Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, no Sermão da Montanha, Jesus afirma, Jesus nos ensina que Ele não veio para abolir a lei de Moisés, mas Ele veio para dar a esta lei pleno cumprimento, pleno cumprimento. O que isso significa? Significa que de Cristo Redentor nos vem a graça de Deus para que na prática dos mandamentos de Deus possamos de fato produzir frutos de conversão. A conversão é obra da graça de Deus em nosso coração, em nosso interior. É de Cristo que nos vem essa graça, a conversão do coração humano para Deus, a conversão do coração humano para o compromisso fiel com o reino de Deus, é resultado, é consequência da graça de Deus. É por isso que no Evangelho de hoje, Jesus critica severamente o comportamento dos fariseus, que se preocupavam com ritos religiosos, ritos bonitos, de purificação de copos, de pratos, de vários utensílios, mas não estavam atentos, não estavam preocupados com a purificação interior, com a conversão do coração para o amor a Deus, para o amor ao próximo. Esta é a questão que também o apóstolo São Paulo reflete na sua carta aos Gálatas. Sem deixar de colocar em evidência a importância das obras da fé, Paulo deixa bem claro aos Gálatas que a fé é necessária à salvação. É a fé que nos torna verdadeiramente livres em Cristo Jesus. A liberdade da salvação, a liberdade que é obra do Espírito de Deus no coração humano, é a fé quem nos dá esta liberdade. A justificação, a salvação do coração humano não se dá simplesmente, não se dá somente pela observância da lei de Moisés. Quem se apoia nesta realidade, buscando salvação pelos próprios méritos, pelo próprio esforço na prática da lei de Moisés, não se justifica, não se salva. A salvação é dom gratuito de Deus, que nos foi concedida por Jesus em sua Páscoa de morte e ressurreição. É a fé em Jesus como Senhor e Salvador que nos dá acesso, que abre o nosso coração, que abre a nossa vida à ação da graça de Deus. E a partir da graça de Deus, que nós somos capazes de colocar em prática os mandamentos de Deus. Do contrário, a pessoa com todo o seu esforço procurará colocar em prática os mandamentos de Deus, porém, do outro lado, vai pecar pelo orgulho espiritual. Eu sou bom, eu sou a pessoa perfeita, eu sou melhor do que todo mundo. Por quê? A tentativa de colocar em prática os mandamentos de Deus não é resultado da graça de Deus,
não é consequência da graça de Deus, mas por puro esforço, por puro mérito, vem o pecado do orgulho. E a pessoa se perde. A pessoa se perde, porque ela se sente mais santa, mais perfeita do que todo mundo. A fé produz em nós frutos de conversão. A fé nos abre a ação contínua da graça de Deus, que nos converte ao amor de Deus, que nos converte ao amor ao próximo. A fé nos torna filhos e filhas de Deus livres para amar, livres para progredir no bem, na verdade, na justiça, no amor, livres. Mas a fé também nos torna humildes. A fé nos torna também humildes. De modo que, se eu sou capaz de realizar o bem, atos concretos de amor, de bondade, de misericórdia, de justiça, de solidariedade, tudo é graça de Deus, tudo é graça de Deus. Não é pelo meu mérito, não é pelo meu mérito, é graça do Senhor. E aí, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus pecados, o Senhor vem em socorro às minhas fraquezas e me concede por misericórdia a vossa graça. O termômetro para percebermos que de fato nós estamos deixando que a graça de Deus produza as suas maravilhas em nossos corações é a prática da caridade. Foi por isso que Jesus, no final do Evangelho, diante daquilo que ele observa da hipocrisia dos fariseus, Jesus os chama de insensatos e diz para eles: dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. É uma sentença de misericórdia que Jesus dá para os fariseus, na tentativa de amar os mais necessitados. Jesus convida os fariseus a abrir os seus corações à graça da conversão. Jesus convida os fariseus para abrir os corações ao dom do Espírito Santo, a graça da conversão, e por isso ele pede o amor, gestos concretos de caridade. É no amor que nós encontramos, no amor sincero, não o amor vaidoso, o amor de quem quer aparecer, o amor de quem quer mostrar que ama, mostrar para os outros. Não, o amor sincero, o amor verdadeiro, a compaixão para com os irmãos e irmãs que precisam da nossa ajuda. São graças que nós pedimos a nosso Senhor nessa Eucaristia. Conversão sincera, abertura de coração pela fé, a ação da graça de Deus, de modo que realmente possamos produzir frutos de conversão e não nos perdermos no orgulho espiritual. Hoje, a Igreja também celebra a memória do Papa São João XXIII, o Papa do Concílio Vaticano II, reconhecido como Papa bom, o Papa que manifestava em seus gestos concretos a bondade de Deus. Supliquemos a intercessão de São João XXIII, o Papa bom, para que também no nosso dia a dia possamos crescer em fé, possamos crescer em caridade e assim realizar a vontade de Deus, que é a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.